tenho a certeza absoluta que em qualquer outro exame, e aliás nós resolvemos os exames dos anos anteriores, aqueles alunos, todos eles resolveram os exames dos anos anteriores nos seus lugares, com calma, nas últimas aulas do ano, dedicámos-nos a isso, eles resolveram tudo, os alunos de 5 e de 4 resolviam tudo. Os exames anteriores, atenção. Meus caros, saíram hoje as notas do terceiro ciclo, portanto, das provas de final de ciclo de matemática e de português. E se lembram do vídeo que fiz a esse respeito no mesmo dia do exame da prova final de matemática, hão de recordar-se que esse vídeo viralizou na net, não por meu intermédio, por intermédio de alguns tiktokeiros. Eu tive a oportunidade de ver, num deles já ia com 220 mil visualizações, imaginem, tomara eu ter metade disso aqui no meu canal, mas não, as pessoas sacam os vídeos, não os partilham e depois viralizam-nos elas próprias nos TikToks da vida. Não faz mal, o que é preciso é que a mensagem tenha chegado e chegou. Toda a gente se pronunciou sobre o meu vídeo, a maioria dando-me razão, mas muitos outros não aderam e acharam que eu estava a exagerar. Pois bem, as notas saíram hoje, eu aconselho-vos, àqueles que não me deram razão, que vão ver os resultados que foram afixados, hoje estão a ser afixados neste momento nas escolas onde essas provas de final de ciclo, vulgo exame, foram realizadas. Ora, eu enquanto corretor, muito antes das pautas serem fixadas, hoje eu já sabia, pelo menos pela amostra que me calhou, que a coisa não podia correr bem. E, portanto, eu há mais de 15 dias que sei que isto ia ser uma catástrofe, pelas provas que me calharam a mim. Falei também com outros colegas, em particular, claro, sem publicar nada, e fiquei a saber que aos outros acontecia exatamente o mesmo que me aconteceu a mim. Portanto, eu em 40 provas tive, imaginem, 15 positivas, mas mais preocupante do que isso, tive 10 níveis 1. Não sei quem são os alunos, não sei qual é a escola, sei que são do Distrito da Guarda em princípio. Portanto, 15 positivas em 40 e 10 níveis 1, quase tanto como as positivas. Hoje foram fixadas as notas, eu já fui à minha escola ver as mesmas e das 3 turmas que há do 9º ano, encontro mais níveis 1 do que positiva, ou quase a mesma coisa. Eu vou repetir, há mais níveis 1 em cada uma das 3 turmas do que positivas. Quando não há mais é o mesmo número. Há 3 turmas na minha escola, 2 delas fui eu que colecionei. Tive 4 positivas numa e tive 4 positivas noutra. Mas são turmas pequenas, 12, 13 alunos. Só tive 4 positivas mais 4, menos de 50%. Alunos a quem eu atribuí nível 5, porque tiveram sempre acima de 90% e muitos tiveram quase sempre 100% em todo o ano e também o ano passado, porque eu acompanhei-os durante 2 anos, portanto conheci-os bem, sabia bem de que é que eles eram capazes, cada um deles. Alguns deles, não muitos felizmente, tiveram 2 no exame. De 5 tiveram 2, ou seja, negativa. Sei que o mesmo está a acontecer nas outras escolas da região. Ainda não tive a hipótese de ver a outra grande escola do agrupamento, as portas estavam fechadas, mas já me ligaram de lá a dizer que aquilo foi igualmente uma razia semelhante. Portanto, isto não tem a ver com escolas nem com professores, só falta que tem a ver com o interior do país. Aguardo o vosso feedback, por isso vos peço que a quem me estiver a ouvir, de norte a sul do país, que se informem, se puderem, se tiverem filhos, se eles próprios forem alunos, é mais difícil porque eles têm menos de 18 anos, mas que me possam informar do que está a passar de norte a sul do país. Podem deixar aqui nos comentários em baixo. Mas aqui na região do centro, Serra da Estrela, posso-vos garantir que são mais os níveis 1, que é o nível mais baixo, até 20%, do que são praticamente as positivas todas. Isto é um terremoto, tal e qual como eu tinha previsto no meu vídeo. E porquê é que eu previ isto? Eu encontro realmente alguns colegas meus, eu fico pasmado com isto, que também já andam nisto há uns aninhos, não é? E que acabaram por considerar que a prova realmente é um bocadinho difícil, mas também não era assim tanto.
Não era assim tanto. A mim bastou-me olhar para aquela prova, ver uma casa virada ao contrário, ver os exemplos obstrôncios que foram colocados, que realmente depois nós pensarmos um bom bocado, vemos que aquilo nem é assim tão difícil. Só que nós temos 50, 60 anos, os alunos não têm o nosso traquejo. Os alunos são alunos, não são professores. Têm 14 e 15 anos. Vem a primeira questão, completamente esdrúxula, ficam atarantados. Eles estão no exame. A vida deles depende daquilo, pensam eles, a vida deles escolar, não é? Vão para a segunda questão, já vão muito nervosos, não conseguiram fazer a primeira, encontram o mesmo nível de dificuldade. As coisas foram dificultadas de propósito, meus caros, para que eles tivessem muito mais dificuldade do que aquela que lhes foi sempre proposta durante os 3 anos do terceiro ciclo. Tanto nos testes como nos próprios manuais, coisa que eu sempre entreguei aos meus alunos. Eu há anos que não faço um teste meu. Eu vou buscar os testes dos próprios manuais, só eu é que tenho acesso. Não é a parte reservada ao professor, eles não têm acesso a isso. E são esses testes que eu lhes dou. Para quê? Para que ninguém diga que sou eu que faço testes fáceis demais, ou difíceis demais, ou não sei o quê. Não, eu entrego os testes, com algumas adaptações às vezes, porque eles são muito grandes, dos manuais, para ter a certeza que aquelas notas que os meus alunos estão a tirar correspondem, mais ou menos, àquilo que o Ministério espera. Quem faz aqueles testes são professores muito mais qualificados do que eu para aquilo, para a avaliação, penso eu. Eu até fico mais à vontade com os resultados dos meus alunos, porque sei que não fui eu que fiz os testes. São os testes que vêm dos manuais oficiais aprovados por aqueles professores que há muitos anos fazem isto. São especialistas nestas matérias, na avaliação dos testes, da pedagogia, tudo isso. Agora vejam, se no interior do país, e pelo menos na minha região até agora, os resultados são uma autêntica catástrofe, nunca, em ano anterior nenhum, houve nada parecido sequer do que isto, e vou-vos dar mais um indicador. Tivemos mais níveis 1 na minha escola, agora, este ano, do que todos os últimos 10 anos somados. Somados! Pensem bem, nós tínhamos no máximo um nível 1, às vezes tínhamos 2. 2 níveis 1, pronto, era normal em 3, 4 turmas grandes. Agora tivemos 16 níveis 1 em apenas 3 turmas pequeníssimas. É o descalabro total. Os alunos ficaram muito confusos com as questões que lhes foram colocadas. E eu, quando vi isto, lancei o alerta. Felizmente, 90 e tal por cento deram-me razão, mas ainda houve aí uns 5 ou 10% que não deram. Que questionaram mesmo se eu estaria aqui a ver bem, se eu estaria a alarmar as pessoas. Não, o alarme é agora. O alarme está agora a ser afixado nas escolas. Vão lá ver. Façam favor de ir lá ver. Contem as positivas e, obviamente, as negativas, mas digam-me, acima de tudo, quantos níveis 1, que é o nível mais baixo, que é de 0 a 19%. 0 a 19%, quantos é que houve? E depois digam-me alguma coisa. E conclusões finais de tudo isto. Será que isto foi um acaso? Será que isto foi falta de profissionalismo das pessoas, dos professores, que fizeram estes exames, que elaboraram estas provas finais de ciclo? Não. E aí é que está o meu ponto. Aqui é que eu me indigno. O exame de matemática do 9º ano foi feito de propósito para que os alunos tirassem más notas. E explico porquê. Não só pelo nível de dificuldade das questões, aparece uma casa, por exemplo, como já vos disse, uma casa de telhado para baixo. Se a casa estivesse na sua posição normal, toda a gente fazia. As questões foram elaboradas no sentido de serem complicadas, no sentido de aparecerem exemplos que nunca apareceram antes, nada de semelhante nos exames anteriores, foram coisas absolutamente novas. Então aquilo das sequências, a questão das sequências, tinham 2 sequências a trabalhar em conjunto, uma por fora da outra, e os alunos tinham que descobrir as 2, e no primeiro processo, através de uma equação de 2º grau. Bem, se fossem um bocadinho mais espertos, iam por um atalho, mas um aluno que sabe a matéria, não se vai pôr a inventar, faz uma equação de 2º grau, perde ali 10 minutos só naquela questão. Só naquela. Houve muitos alunos de nível 5 que não acabaram o exame pela primeira vez na vida. Eu sei do que falo. Eu tenho razão quando digo que este exame foi completamente diferente de todos os outros, não só pelo coeficiente de dificuldade bastante superior a todos os outros anteriores, mas e acima de tudo, pela ordem, a ordem pela qual as questões vieram. Ou seja, veio uma questão logo de início que tinha um grau de dificuldade superior.
superior ao normal. Os alunos ficam atarantados. Têm 14 anos, não têm 40 nem 50. Começam a tremer. Começam a perceber que isso é muito difícil, não estou a ver para onde é que eu vou começar. Vou deixar para trás, vou ver a próxima. É assim que eles são treinados por mim e por todos os outros professores. Se vocês empancam numa questão, vocês veem que estão a perder muito tempo e não conseguem tirar o fio à meada, deixem-na para trás, vão já para a próxima e no final, que há sempre tempo para tudo, dizia eu que havia tempo para tudo, mas desta vez não houve. Depois no final, há sempre tempo, dizia eu, vocês voltam já àquelas, já estão com calma, já têm de certeza um exame como positiva e agora vão com mais calma tentar rever as questões que se atrapalharam, uma questão, duas no máximo. Pois, mas é que o aluno atrapalhou-se na primeira, saltou para a segunda. Mas é que na segunda aconteceu-lhe o mesmo. Outra questão doida, outra questão desbaratinada toda, coisas que nunca aconteceram, que não aparecem nos manuais. O aluno já tremeu por todo lado, vai para a terceira. E não é que na terceira lhe acontece o mesmo. Ou seja, nós temos ali uma sequência de questões, agora de repente não me lembro dos números, mas foi uma sequência de questões em que o aluno salta de uma para a próxima, mas aconteceu o mesmo. E saltou para a seguinte e aconteceu-lhe novamente o mesmo, senhores. O aluno fica completamente fora de si. Nervosíssimo. Não esqueçam que é uma criança, não é um adulto. Começa a tremer por todo lado e a partir daí ele nunca mais tem discernimento. As outras questões até eram bastante mais simples, com um coeficiente de dificuldade normal. A essas eles estariam habituados. Só que, fruto do nervosismo que entretanto se apoderou deles, eles começaram a tremer e já nunca mais acertaram em coisa nenhuma. Ou seja, esta é a segunda razão e porventura a mais importante, quanto a mim, que fez com que os alunos tirassem estas notas inacreditáveis. Alunos de 5 tirarem 2 e 3, nunca na minha carreira de 36 anos me aconteceu, pois só numa turma foram 3. É inacreditável. E eles saíram do exame a chorar, eu vi, eram 2 moças e um rapaz. As moças saíram a chorar, alunas de 5. Elas perceberam que tinham ficado completamente desorientadas por não ter conseguido resolver as primeiras, tentaram a outra e estava tudo a zero e ficaram completamente fora de si. Portanto, nunca mais houve calma, nunca mais houve discernimento. Aquilo é um exame, não é um teste. Se for um teste, olha, este correu mal, o próximo correrá melhor, mas o exame é só um. A pessoa tem que dar o litro, tem que mostrar ali o que vale no papel. Empancando numa, vai à segunda, vai à terceira, mais ninguém tem a calma suficiente, meus caros, nem a serenidade, nem a paz de espírito suficientes para continuarem a realizar a prova. Que mesmo assim, muitos alunos de nível 5 não conseguiram terminar. Tal era a dificuldade e o tempo que eles tiveram que perder a tentar perceber como é que iriam elaborar uma estratégia para resolver cada questão. Foi muito tempo que se perdeu, muito nervosismo. Depois, no final, isto é uma verdade, depois de se perder 5 minutos nós, professores, a olhar para a questão, depois percebemos que afinal ela até nem é tão difícil como parecia de início. Mas é preciso investir tempo e não entrar em pânico e manter a serenidade, coisa que não aconteceu em grande parte das questões deste exame. A serenidade perdeu-se, o nervosismo apoderou-se dos alunos e eles bloquearam em grande parte. Alunos de 5 tirarem 2 nunca me tinha acontecido na minha carreira. Tenho a certeza absoluta que em qualquer outro exame, e aliás nós resolvemos os exames dos anos anteriores, aqueles alunos, todos eles resolveram os exames dos anos anteriores nos seus lugares, com calma, nas últimas aulas do ano, dedicámos-nos a isso, eles resolveram tudo, os alunos de 5 e de 4 resolviam tudo. Os exames anteriores, atenção. Mas é que este exame era completamente diferente, não só pelo grau de dificuldade, como digo, mas pelo requinte de malvadez com que as questões foram lançadas aos alunos. Começam no 1, 2, 3, eles fazem aquilo tudo seguido e encontram um obstáculo intransponível, um segundo logo a seguir e um terceiro logo para acabar com tudo. Para muitos deles, que são crianças de 14 ou 15 anos, foi fatal. Esta é a minha análise, espero os vossos comentários aqui em baixo. Obrigado pela atenção.